Livro de Eclesiastes, capítulo 1. Ainda estamos no comecinho da nossa jornada. Vamos aqui do versículo 4 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta para o seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que se foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém? Recapitulando, lembrando um pouquinho que Salomão, o autor, a gente identificou isso lá no primeiro estudo, o pregador, o filho de Davi, o rei de Jerusalém, Salomão como pensador, como aquele que é o principal autor do livro de Eclesiastes. Ele está num momento estranho com Deus, ele está num momento de distanciamento, ele está num momento de tristeza, ele está num momento de angústia, ele está num momento de depressão, porque segundo o texto de 1 Reis, capítulo 11, o Deus que aparecera 2 vezes para Salomão, Salomão viu a Deus, mas Salomão rompe com Deus. E Salomão, na minha cabeça, se não é o principal, é um dos principais personagens que entende profundamente a dor do próprio erro. Quando nós erramos, quando nós pecamos, para que haja arrependimento, a gente precisa sentir o nosso erro, a gente precisa sentir o nosso pecado. A figura do publicano e do fariseu, o fariseu que de uma maneira soberba levanta a sua cabeça e agradece por não ser igual ao publicano. Em contrapartida, o publicano bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Quanto mais a gente entende da grandeza, quanto mais a gente entende da beleza, quanto mais a gente entende da graça, quanto mais a gente entende do poder, mais aversão a gente tem ao pecado, e mais tristeza o pecado causa em nós. Gera uma inconformidade, a gente fica inconformado. Como eu pude fazer isso contra o meu Deus? Lembremos de José, quando estava sendo ali assediado pela mulher de Potifar, e ele vai dizer: eu não posso fazer isso, como eu pecaria contra o meu Deus? Então, quanto mais nós conhecemos a presença de Deus, mais nós entendemos a tristeza, a dor, o rompimento, o distanciamento de Deus que o pecado nos traz. E eu não tenho dúvida que Salomão, se não é o principal, é um dos principais que entenderam o quanto ele, Salomão, perdeu estando longe da presença de Deus. Talvez eu já tenha sentido algo assim, você também, que tem uma experiência com Deus de louvor, de adoração, de intercessão, de evangelismo, que tem uma experiência de cura, que tem uma experiência do cuidado de Deus, e em algum momento, quando eu e você pecamos, aquilo doeu na gente, e a gente se arrependeu, mas em Salomão doeu muito mais, porque Salomão tinha um entendimento muito mais profundo, e por isso que a gente vê toda essa carga, de dor, toda essa carga de pessimismo, toda essa carga quase depressiva do texto de Salomão. Na semana anterior a gente viu que depois de questionar a utilidade, o valor, quais as vantagens do esforço, do propósito humano de trabalho, Salomão agora vai questionar o tempo, Salomão vai questionar a vida. Primeiro ele pergunta, a gente viu no versículo 3, na semana passada: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol?
que proveito, que vantagem, que utilidade tem o homem de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol. E até para fazer um último fechamento da semana passada, Salomão, ele limita o seu esforço àquilo que está debaixo do sol. Ele entende que todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, todo o seu esforço morreria com ele. Estava dentro do tempo, debaixo do sol. O sol controla, é um marco do tempo. Nós despertamos com o sol, nós vamos dormir com o pôr do sol. E Salomão olha para o ciclo da vida e diz assim: não vale o meu esforço, o acordar de manhã, as minhas realizações, o ter construído um templo, o ter construído um palácio, o ter feito tantas obras, não vale o esforço. Salomão tinha perdido a visão de eternidade, porque a palavra de Deus vai dizer que nenhum trabalho no Senhor é em vão. A palavra de Deus vai dizer que até a memória, não é só o trabalho, até a lembrança do justo, ela é abençoadora. Os nossos trabalhos, querido, que nós fazemos, não apenas trabalhamos para os homens, para as empresas, para as indústrias, nós trabalhamos como que diretamente para o Senhor. E independente da sua atividade profissional, nós sempre estamos abençoando algo ou alguém ao nosso redor. Nós não passamos ilesos sem ministrar graça, bondade, misericórdia, perdão, sem gerar esperança. Não importa a atividade, onde nós estamos, a presença de Deus está. Onde nós produzimos, Deus está agindo. E nenhum trabalho no Senhor é em vão. Mas vamos para o tema de hoje. A mesmice. Na minha Bíblia aparece esse termo aqui, a eterna mesmice. A mesmice, nada muda, nada muda. Tudo acontece exatamente sempre igual. Não adianta trabalhar pelo progresso, porque a sociedade muda, entre aspas, a sua maneira de ser, mas continua exatamente igual. O ser humano continua tendo as mesmas necessidades. A tecnologia avança, a medicina avança, os meios de transporte avançam, os meios de comunicação avançam, o ser humano continua com as mesmas crises existenciais. Com falas diferentes, mas a gente tem hoje gente igual Salomão, porque não se encontrou, porque existe algo, existe um vazio. A gente estuda para evoluir e continuamos iguais. Ou seja, querido, nada do que fazemos debaixo do sol é suficiente para nos trazer a resposta para o vazio do nosso interior. Nada do que está debaixo do sol. Salomão vai dizer que ninguém consegue ensinar nada novo, no sentido de inédito. Viste isto, ouviste aquilo, observaste, nada de novo. Pode ser novo para mim, mas não é novo na humanidade, porque nas gerações passadas já o fizeram. Geração vai, geração vem, e Salomão está enfadado do seu saber, enfadado das suas posses, enfadado do seu tempo, enfadado da sua vida. Salomão estava num enfado muito grande, porque Salomão se esquecera ou perdera a visão da grande novidade. Dizem as pessoas que há uma única certeza, uma única coisa imutável na vida. Qual é a única certeza que o ser humano tem? Me ajudem. Qual a única certeza? A única certeza da morte. Para aqueles que não creem no arrebatamento, porque a única certeza dos cristãos é que Cristo voltará para nos buscar. E Paulo vai dizer: nem todos morreremos. Então a morte deixou de ser uma certeza para aqueles que creem na ressurreição. Passa mais um aí para a gente. A mesmice da vida de... E cada bolinha que ele tirava era um dia menos. Era um dia vivido, mas era um dia menos de vida. E ele começou a observar a vida dele, o que ele estava vivendo e quanto ele ainda tinha para viver. Mas quando chegou no dia de número 180, ele ainda estava vivo. E ele começou a fazer o caminho ao contrário. Ele tinha esvaziado um pote, um aquário, e começou a encher ele. Porque a vida dele perdurou um pouco mais do que aquele tempo que os médicos deram. E ele começou a demonstrar um tipo de gratidão diferente por cada novo dia
que Deus tem nos dado. A grande verdade é que nós não sabemos se temos 180 dias, mas cada dia é um presente de Deus. E nós precisamos ser gratos por este tempo, mas a nossa vida não se limita a um aquário, porque nós não viveremos 30, 40, 50, 80 ou 100 anos. Na verdade, nós temos toda a eternidade ao lado de Cristo Jesus. E Salomão, ele está enfadado, Salomão está entristecido, Salomão está angustiado, está depressivo, porque para ele, geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. A terra até pode permanecer para sempre, mas aquele que está em Cristo é nova criatura. Há uma novidade que Salomão perdera. Vamos ler o texto de Romanos 6:4? Vamos lá? Fomos, pois... Muitas pessoas não têm significação mais profunda. As pessoas vivem controladas pelo relógio, pelo tempo, pelo diagnóstico médico. Querido, tem coisas que realmente não mudam. Tem coisas que realmente não mudam. A mesmice humana. Lembremos dos amigos de Jó. Jó estava num momento terrivelmente dolorido, de sofrimento, de dores mesmo físicas, de uma crise existencial profunda, e os seus 3 amigos chegam. E quais as novidades dos amigos? Os amigos vão dizer o que qualquer um diria, qualquer um que está limitado debaixo do sol. E eles vão dizer para Jó: você sofre porque você merece. Jó, você é injusto. Jó, na verdade você está colhendo o que você plantou. Olha, Jó, se você está sofrendo alguma coisa de errado, você deve ter feito. Deus não castigaria uma pessoa justa. Ninguém, Jó, é justo diante de Deus. Jó, todos nós somos pecadores, todos nós um dia morreremos. E nesse período aí de pandemia, que nos despedimos de algumas pessoas, e talvez você tenha participado de velórios, talvez você tenha participado aí de enterramentos, a gente vê a repetição dessas frases. Olha, a pessoa descansou. Olha, fulano partiu por uma melhor. Olha, aquelas frases que não dizem absolutamente nada para alguém que está sofrendo, porque essas frases estão limitadas debaixo do sol. Porque quem tem a sua esperança acima do sol vai dizer o que Jesus disse a Marta e Maria diante do pós-morte de Lázaro: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Nós precisamos crer, queridos. Jó vai dizer algo absurdo, porque Jó não tinha os profetas, não existia Isaías, Jeremias. Jó vai dizer algo absurdo, porque não tinha João Batista, não tinha o próprio Jesus, não tinha o Espírito Santo. Diante da mesmice de nascer, crescer, se multiplicar e morrer, diante da mesmice do ciclo da biologia, Jó vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e eu o verei, nesse meu corpo transformado, os meus olhos o verão, e não outro. Enquanto Salomão, com toda a sua sabedoria, limitava a sua ação, limitava a sua vida ao relógio, Jó, na sua doença, na sua enfermidade, ele via Cristo Jesus vivo. Queridos, há uma mesmice na vida humana. A única certeza que temos é a morte. Um determinado filósofo alemão, ele vai dizer que a vida é o carregar do próprio cadáver, porque cada dia morremos um pouco. Mas o apóstolo Paulo declara que quem morreu com Cristo e ressuscitado está com Cristo, vive não carregando o cadáver, mas vive em novidade de vida em vida, de fé em fé, de bênção em bênção, de glória em glória, em Cristo Jesus o Senhor. Passa mais uma aí, a mesmice da inconstância humana, e uma grande novidade, mas uma grande novidade que precisamos lembrar, é que o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será para todos sempre. E aqui no versículo 7, todos os rios correm para o mar não se enche, ao lugar por onde correm os rios, para lá tornam eles a correr.
Todas as coisas são canseiras tais, ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é, e o que foi é o que há de ser. As coisas se repetem. Na cabeça de Salomão, a história ela é cíclica. Ela vai continuar se repetindo. Olha, os homens no passado eram cruéis, os homens no presente são cruéis. Olha, no passado havia intolerância racial, no presente há intolerância racial. Olha, no passado havia perseguição a grupos menores, no presente há perseguição a grupos menores. Olha, no passado havia promiscuidade, no presente há promiscuidade. Olha, no passado houve corrupção, no presente há. E na cabeça deste triste, deste angustiado, desse depressivo Salomão, nada mudaria. A água continua indo para o rio, continua indo para o mar, e o mar não enche. Nada muda. Querido, algumas coisas mudam, outras não. E o texto bíblico de Tiago 1,17, vamos ler todos juntos? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. O nosso Deus é o mesmo ontem, o nosso Deus é o mesmo hoje, e o nosso Deus será o mesmo para todo sempre. Isso nos dá segurança, porque Ele não muda e a sua promessa não volta. A respeito da sua palavra, o Senhor vai dizer que assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não retornam, sem primeiro regar, sem primeiro brotar, sem primeiro frutificar a terra, dando pão ao que tem fome e semente ao semeador, assim é a sua palavra, que não volta vazia, mas cumpre o que Deus determinou, como lhe agrada, como lhe apraz. Querido, nós podemos confiar. Quando Salomão está dizendo que nada mudava, que o rio continua correndo para o mesmo lugar, quando ele estava nessa mesmice, ele não estava falando de Deus, porque ele não estava enxergando a novidade de Deus. Mas como assim? Deus não é imutável? Como que há novidade dentro da imutabilidade de Deus? Uma coisa que Deus não muda é em nos surpreender a cada manhã com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam? Não parece um contrassenso? Como que uma coisa se renova se Deus não muda? Parece um contrassenso. Como que uma coisa pode ser renovada se, entre aspas, ela deveria ser estática? Queridos, somente Deus é assim. E a nossa mente, de fato, não consegue compreender o todo de Deus. Mas o fato é que dentro da imutabilidade de Deus, a sua graça se renova, a sua bondade, a sua misericórdia para conosco a cada manhã. Salomão estava olhando para o sol e não estava enxergando aquele que estava acima do sol. A postura de Salomão é uma postura de murmurador nesse momento. Ele está murmurando. Ele está se queixando. E ele não foi o primeiro a fazer isso. E talvez Salomão estivesse identificando uma característica do seu povo. Talvez Salomão estivesse identificando uma característica até mesmo da igreja. Quando ele pensa nessa mesmice da inconstância humana. Só que o ser humano que é inconstante, que está sempre se adaptando, sempre flexível, sempre variável, sempre fluido, uma coisa o ser humano não muda, é a sua postura de rebeldia contra Deus. Vamos ler uns textos? Passa mais um aí, pedir para os irmãos me ajudarem. O texto de 1 Coríntios 10:10, ele diz o seguinte: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Paulo faz uma série de lembranças ao povo, de práticas de rebeldia, de incredulidade, de murmuração, nesse capítulo 10. Do que Salomão estava pensando? Salomão estava enfadado? Salomão estava cansado da vida? Não era da novidade de Deus, porque nós já vimos que a misericórdia do Senhor se renova, a graça de Deus se renova, a bondade de Deus se renova,
os dons espirituais. Nós lembramos que aquele que recebeu 5 dons, ele planta, ele de alguma forma, ele semeia aqueles dons no terreno do Senhor e os dons se multiplicam. Então, de alguma forma, Deus está agindo em novidade nas nossas vidas. O que era, de fato, a mesmice? Êxodo 14:12 diz o seguinte: não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Deus tirou alguns historiadores chegam nesse número, 600 mil homens em pé, sem contar mulheres, crianças. Alguns historiadores chegam no número de 2 milhões de pessoas. Não é difícil de acreditar nisso, que em 400 anos o povo escravo tenha chegado a esse número. Não é difícil de acreditar. Mas aquele povo que estava 430 anos escravizado, orou a Deus. E Deus veio com braço forte, com mão estendida. E o Senhor operou sinais e maravilhas nunca visto, nem antes nem depois da história. Eles viram o rio Nilo, que é a referência de idolatria do Egito, que para os egípcios era o símbolo maior de vida, a essência da vida estava no Nilo, e eles viram o Nilo se transformar num rio literalmente podre, os peixes morrerem, a água se transformando em sangue. Eles viram as pragas chegarem dentro da casa dos egípcios, porque o milagre é duplo, querido. Não é apenas que tinha mosca, não é apenas que tinha rãs, não é apenas que tinha úlceras, coceiras, não é apenas que tinha escuridão, não é apenas que tinha saraivas de pedra caindo, não é apenas que os primogênitos morreram. Esse é um milagre. O segundo milagre é que acontecia aqui e aqui não, porque Deus faz e fará distinção entre o seu povo, entre aqueles que o amam, entre aqueles que o buscam, entre aqueles que o esperam, entre aqueles que aguardam a sua promessa e aqueles que não. Haverá um dia que o Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrem para o lugar, para o gozo, para aquele lugar especial que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Isso para um grupo. Para o outro grupo: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Mas nós estávamos na igreja, mas nós expulsamos demônios no teu nome, mas nós pregamos em teu nome, mas nós curamos em teu nome. E Jesus vai dizer assim: olha, nunca vi você mais feio nem mais bonito, não vos conheço. O milagre era duplo, além de uma manifestação absurda de poder, ainda havia distinção. Quando esse povo deu um passo para fora do Egito, a primeira coisa que eles fizeram foi murmurar. Por que não nos deixastes para morrer no Egito? Bom, então na cabeça desse povo, Deus não é imutável, Deus não é fiel, Deus não é bondoso. Deus é tão cruel que ao invés de deixar eles na escravidão, libertou eles para morrer no deserto. É isso que eles estão dizendo. Deus é tão malvado, Deus é tão maligno, Deus é tão cruel, que me tirou de um lugar para me fazer mal em outro lugar. E Salomão vai dizer: todas as coisas correm para o mar não se enche, ao lugar de onde correm os rios, para lá tornam a correr. Ele está dizendo que a coisa se repete, ele está dizendo que a coisa não muda. Quem que não muda de fato? Lê alguém para mim aí, por gentileza, 2 Crônicas 32:11. Põe na tela aí de repente, aí os irmãos que estão em casa veem também, né? 2 Crônicas 32:11. Primeiro eles disseram que Deus tirou eles para morrerem fora. Deus tirou eles de dentro dos portões do Egito para eles morrerem fora dos portões do Egito. Isso está lá em Êxodo 14:12. Agora vamos ver 2 Crônicas 32:11. Vamos ler todo mundo junto aí? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria? Aqui nós temos a fala de um estrangeiro, que de certa forma, Senaqueribe repete a fala dos judeus quando foram libertos do Egito. Olha, não confie em Deus.
Não confiem em Deus. Esse papo do rei Ezequias aí, que Deus vai libertar vocês, vocês vão morrer de fome, vocês vão morrer de sede. Outro texto, Êxodo 17, 3. Êxodo 17, 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e aos nossos rebanhos? Agora o Deus que está tirando eles do Egito não vai matar apenas eles, não vai matar apenas em outro lugar, mas vai matar os filhos também. Esse Deus cruel liberta eles para matá-los no deserto e para matar os seus filhos. Mas não contente de matar eles e matar os filhos, de matar de fome, matar de sede, esse Deus também quer matar os animais deles. Números 20, versículo 4. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aí, nós e os nossos animais? Querido, afinal de contas, que Deus que Israel confiava? Que tipo de Deus que Israel conhecia? A mesmice não está na pessoa de Deus, mas a mesmice está na incredulidade do ser humano, que não consegue entender, que não consegue crer, que não consegue aceitar o grande amor e a bondade que Deus tem para conosco. Nisto, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus vai dizer para Israel: por amor a mim, por amor à minha palavra, não é nem por causa de vocês, é por amor a mim que eu faço isso. Deus é fiel com a sua palavra. A palavra de Deus não volta vazia. O que Deus prometeu, Ele cumprirá. A mesmice não estava em Deus, onde há novidade, onde a fonte de água viva nasce em nós e jorra para a vida eterna. Quando eu olho essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela é muito interessante. Depois eu te desafio a dar uma olhada em casa. Leia esse texto de João capítulo 4 em casa e você vai perceber uma coisa muito interessante. Porque a mulher fala de poço e Jesus fala de fonte. Nós não estamos no deserto, não temos essa cultura desértica, mas a gente sabe que poço tem a ver com lugar de água parada, tem a ver com água insalobra, tem a ver com água barrenta, tem a ver com água morta, tem a ver com água que acaba. Uma hora o poço seca. Mas quando se fala de fonte, nós estamos falando de água viva, de água em movimento, de alegria, de água limpa. E a mulher está falando de uma coisa, e Jesus está falando de outra. Salomão já não estava na mesma conversa, na mesma sintonia com Jesus, porque ele estava limitado à mesmice do ser humano. Israel, Deus vai nos matar e Deus cuidando. Deus vai nos abandonar e Deus cuidando. Deus vai matar os nossos animais e Deus cuidando. Deus vai matar os nossos filhos. Até quando a gente não vai entender que Deus tem cuidado de nós? O Senhor é o bom pastor e nada nos faltará. Ele nos guarda, Ele nos guia aos pastos verdejantes. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ele que faz o cálice transbordar sobre as nossas vidas quando derrama da sua unção e do seu óleo. Certamente a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias até a consumação dos séculos. Querido, creia que Deus tem cuidado de nós. E para terminar, versículo 8 ainda: todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Salomão, de alguma forma, ele cansou de ver as coisas, porque na cabeça dele as coisas eram as mesmas. Ele cansou de ouvir as coisas, porque as conversas são as mesmas. Você tem essa impressão, às vezes, de que as conversas são sempre as mesmas? Às vezes a gente está na condução, a gente está no metrô, no trem, e você de repente está ali sozinho,
E parece que a conversa das pessoas são sempre as mesmas. Aí tem um grupinho que está vindo do trabalho reclamando do chefe, reclamando da colega do trabalho, que senta na estação do lado. Parece que os dias mudam e as conversas são sempre as mesmas. As conversas políticas são sempre as mesmas ladainhas, as mesmas falcatruas, as mesmas desesperanças que as pessoas criam. Talvez Salomão tenha entrado em alguma coisa nesse sentido. Porque Salomão tinha perdido a visão da eternidade. Salomão só viu deserto, só via areia. Ele não conseguia enxergar o oásis, ele não conseguia enxergar a fonte de água viva. Porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte: mas está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As coisas de Deus não nos fartam, as coisas de Deus não nos cansam. Maria parou tudo que tinha para ouvir Jesus. Marta estava agitada de um lado para o outro, procurando respostas nos afazeres humanos e domésticos, e Maria encontrou o melhor lugar. Querido, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é uma fonte inesgotável de vida e de vida eterna. Quando é que nós nos cansamos de ouvir a voz do Senhor? Quando é que nós nos enfadamos de ouvir a voz do Senhor? Quando vê a bênção de Deus, quando vê a glória, quando vê a presença de Deus se torna um enfado? Quando nós estamos rompidos com Deus. A voz do Senhor soou no jardim do Éden, e Adão e Eva se esconderam, porque reconheceram que estavam em desacordo, em rebeldia, em pecado. Aí a voz de Deus é incômoda. Quando é que a luz pode trazer incômodo? Quando nós estamos com os olhos em trevas. Se a gente ficar muito tempo num lugar fechado, e você sair, o brilho da luz vai te incomodar, aquilo vai doer. Uma pessoa que fez uma pequena cirurgia, que fez a limpeza ali da catarata, uma pessoa que estava com um tampão, ela precisa proteger, e quando ela tira aquilo, a luz incomoda, porque ela estava envolta em trevas. Porque aquele que está na presença do Senhor, ele vai dizer assim: para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras, eu quero ouvir as palavras de vida eterna. Queridos, Salomão se cansou, porque entre muitas coisas, Salomão de alguma forma se perdeu no tempo e no espaço que ele estava. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. E Paulo está dizendo assim: tem coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram. Tem novidade de Deus para nós. Ele faz infinitamente mais o que pedimos, o que pensamos. E Paulo vai dizer no texto que já citamos, de Romanos 6, que nós devemos viver em novidade de vida, que nós devemos crescer e progredir até alcançar a estatura do varão perfeito. Salomão perdera a visão de eternidade. Salomão perdera a visão da ressurreição, coisa que Jó antes dele tinha. Salomão fechou os olhos e os ouvidos para a palavra de Deus, e realmente é uma vida muito triste, é uma vida de eterna mesmice. Nós não cremos que a história é cíclica, nós não cremos que o ser humano vai continuar morrendo, reencarnando e voltando para viver nessa mesma sequência. Nós não cremos que as coisas continuarão nessa maldade. Nós não cremos que vai se repetir a corrupção, que vai se repetir a promiscuidade, que vai se repetir a violência. Mas, pastor, tudo que a gente lê na história é assim, verdade. Mas a história não é cíclica, a história tem um começo, tem um meio e tem um fim. Porque o Senhor diz: eu sou o princípio, eu sou o alfa, mas eu também sou o ômega. E haverá um momento, Apocalipse 21:5, haverá um momento que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, ele vai declarar: eis que faço novas todas as coisas. Ah, Salomão, você perdeu o encanto da eternidade. E você entrou na angústia do tempo, do relógio, da ampulheta que vai diminuindo. Você está em desespero.
porque ao nosso redor verdadeiramente nada muda, mas aquele que está em Cristo é feito nova criatura. E há um Senhor da história, e esse Senhor declara que fará novas todas as coisas. E Salomão vai dizer no versículo 11, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois de nós. Não há lembrança. Tudo que eu fiz, tudo que eu produzi, em 2, em 3, se muito em 4 gerações, em uma geração meus filhos, em 2 gerações meus netos, em 3 gerações meus bisnetos, em 4 gerações no máximo os meus tataranetos vão me conhecer e vão lembrar de mim e vão ter alguma memória de algum relacionamento comigo. Nada fica, nada vai ter lembrança, nem dos que viveram no passado, nem daqueles que virão depois de mim. Aí Jeremias veio e fala, não, Salomão, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Há coisas a ser lembradas, inclusive coisas que ainda nem vivemos. Como trazer à memória alguma coisa que não vivemos? Porque nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Queridos, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram. Jeremias ainda vai dizer, me invoquem, me busquem, clamem por mim, e anunciar-te-ei coisas novas. Salomão perdeu a novidade, mas nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, e o Evangelho são as boas novas de paz e de salvação, as boas novas de reconciliação de Deus com a sua criação, com o ser humano feito à sua imagem e à sua semelhança.